Olá, meus irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até aqui é porque também sente em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida que intercede por nós e que, mesmo diante das adversidades e incompreensões, continua sendo nossa guardiã e consoladora. Hoje trago mais um relato de compaixão que vai tocar seu coração. Mas antes, deixe um comentário nos dizendo de onde está assistindo. Isso é idolatria. Jeová detesta isso. O grito ecoou no Largo da Esperança. Meu punho cerrado se ergueu e golpeou o vidro. O estalo ressoou como um trovão. A imagem da Nossa Senhora Aparecida tombou entre as flores. Uma menina, Sofia, chorou. Por que a senhora machucou minha Nossa Senhora? Meu sangue manchou as rosas, mas não senti dor. Naquele instante, senti foi uma falsa vitória. Dias depois, Mariana, minha filha de 10 anos, começou a passar mal. Febre alta, dores por todo o corpo. No Hospital Municipal Miguel Couto, os médicos não conseguiam identificar o que era. Se em 48 horas não houver melhora, preparem-se para o pior. Ajoelhei ao lado da cama dela e pela primeira vez, irmãos, sussurrei o nome que eu havia destruído. Nossa Senhora. No dia seguinte, Mariana abriu os olhos. Mãe, a senhora bonita estava aqui. Será que o que eu chamava de fé era, na verdade, algo muito diferente? Irmãos, essa história, prometo a vocês, tem um final que vai tocar seus corações. Irmãos e irmãs, fui aquela mulher. Aquela que, cega pelo próprio fanatismo, ergueu o punho e desferiu um golpe brutal numa imagem da Nossa Senhora Aparecida. A cena se desenrolou em plena luz do dia, num 7 de novembro, aqui na minha rocinha no Rio de Janeiro. Lembro-me vividamente, irmãos. Um oceano de fiéis cantava, suas vozes se misturando em uma procissão vibrante. Havia velas acesas, rosas e jasmins frescos aos pés do altar, o aroma inconfundível do incenso preenchendo o ar e lágrimas escorrendo nos olhos de tantos. Crianças vestidas de anjo, senhoras com véus murmurando o terço, e o coral da paróquia entoando cânticos religiosos com uma reverência palpável. Todos estavam ali por devoção. Eu, contudo, estava ali impulsionada por uma raiva que me consumia. Meu nome é Raquel dos Santos. Por mais de 30 anos, irmãos, minha vida foi moldada como testemunha de Jeová. Nasci dentro do grupo. Desde os primeiros anos, incutiram em mim a crença de que a Nossa Senhora era uma cilada, uma falsidade disfarçada de ternura, que sua imagem representava pura idolatria e que qualquer um que lhe rezasse estaria irremediavelmente condenado. Aquelas ideias se tatuaram em minha pele, tornando-se parte de quem eu era. Não havia espaço para matizes, nem para qualquer forma de diálogo, irmãos. Para mim, a Nossa Senhora não era uma mãe. Era, inquestionavelmente, um ídolo. E os ídolos, como me ensinaram incessantemente, precisavam ser destruídos, custasse o que custasse. Naquela manhã fatídica, irmãos, despertei com uma determinação inabalável. Vesti minhas roupas de pregação, saia longa, blusa branca, colete cinza. Peguei minha Bíblia, marcada e sublinhada por anos a fio de estudo, e saí sem avisar ninguém. Nem Carlos Mendes, meu marido, nem minhas filhas, Júlia e a pequena Mariana, nem mesmo a irmã Eliane, com quem eu estudava regularmente. Fui sozinha, irmãos, mas em minha mente eu não estava. Eu ia com Jeová, ou pelo menos era o que eu acreditava com fervor, de todo o meu coração. Irmãos e irmãs, Carlos, meu marido, tinha crescido numa família católica antes de se juntar a mim na congregação. Ele sempre se incomodou profundamente com o meu fanatismo. Já tínhamos tido inúmeras discussões sobre minhas opiniões extremas, ainda mais quando eu criticava abertamente as crenças alheias. Ele via a dor que eu causava, mas eu, na minha cegueira doutrinária, entendia a preocupação verdadeira dele como uma dolorosa falta de fé. Júlia, minha filha mais velha, também tentava me alertar, a voz dela cheia de razão e de uma dor de família que eu simplesmente me recusava a ouvir. O Largo da Esperança já fervilhava de gente quando cheguei.
O cheiro de pipoca e churros se misturava aos murmúrios de oração e à melodia suave que flutuava no ar. Uma procissão tinha acabado de chegar, e a imagem de Nossa Senhora Aparecida vinha na frente, protegida por um vidro, rodeada por muitas flores. Vi uma menina, não muito mais velha que minha própria Mariana, segurando uma rosa e contando para a mãe o desejo de beijar a Virgenzinha. Ver aquilo fez algo ferver dentro de mim. Naquele instante, eu confundi aquele sentimento com um zelo espiritual. Mas, no fundo, era pura raiva. Era desprezo absoluto. Abri caminho entre as pessoas, que me olhavam com curiosidade, algumas com um desconforto visível. Eu recitava Isaías 42 na minha mente, as palavras ecoando. Eu, o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Quando parei diante da imagem, gritei do fundo do meu peito. Isso é idolatria. Jeová detesta isso. O coral da paróquia parou de cantar abruptamente. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Uma mulher perguntou chocada: "O que está acontecendo com ela?" Outra se benzer, os lábios dela murmurando uma oração. Antes que qualquer um pudesse me deter, levantei o braço e, com o punho fechado, golpeei o vidro. O estalo do vidro se partindo ecoou como um trovão, quebrando a quietude que tinha se instalado. A imagem tombou de lado, deslizando entre as flores e as velas acesas. Algumas rosas ficaram manchadas com o sangue de um corte na minha mão, mas eu nem senti a dor. Uma senhora mais velha soltou um grito. Uma criança começou a chorar. Um homem tentou me segurar, mas eu já estava recuando. Ninguém me tocou, ninguém me empurrou, mas todos os olhos estavam fixos em mim. E naqueles olhos eu vi algo que nunca mais esqueceria. Não era só raiva, era uma tristeza profunda. Era dor. Caminhei em direção à saída do Largo da Esperança, a testa erguida, me achando valente. Na minha cabeça, eu era uma profeta no meio dos idólatras, um profeta moderna contra a idolatria. Mas quanto mais eu avançava, mais pesado ficava meu caminhar. Cada passo parecia pesar mais que o anterior. Naquela noite, cheguei em casa. Carlos me olhou de um jeito estranho, os olhos dele cheios de uma perplexidade que eu não conseguia decifrar. "Onde você estava?" Ele perguntou, a voz dele marcada por uma inquietação que eu não podia, ou não queria, entender. Foi com um orgulho gélido que respondi. Fiz o impensável, o que ninguém ousou. Defendi a verdade, sim, mas ao custo de quebrar uma imagem falsa, fragmentando uma crença. Carlos, meu marido, não disse nada, apenas baixou a cabeça, o olhar perdido num vazio que eu ainda não compreendia. Minhas filhas, Júlia e Mariana, estavam na sala, testemunhas silenciosas. Naquele momento, o silêncio da casa era mais brutal, mais ensurdecedor do que qualquer grito no Largo da Esperança. Fechei-me no quarto, numa tentativa desesperada de chorar, mas as lágrimas e as palavras não vinham. Fechava os olhos e, implacavelmente, a cena se repetia. A imagem quebrada, os cacos de vidro espalhados, a rosa jogada no chão e o rosto de uma menina chorando, sem entender por que aquela senhora tinha atirado sua Nossa Senhora ao chão. Repetia para mim mesma que era o inimigo, que Satanás queria me fazer sentir culpa, que eu precisava orar mais, estudar mais. Mas o nó no peito, um fardo pesado, recusava-se a ceder. Dias depois, a congregação se reuniu. E o custo da minha verdade começou a se manifestar. A irmã Eliane, antes tão próxima e companheira de estudo, me confrontou publicamente. "Raquel", ela disse, a voz carregada de uma decepção cortante, "o que você fez foi um escândalo. Não é assim que se prega a verdade. Você trouxe desonra ao nome de Jeová." Os anciãos me chamaram para uma reunião. Ali, naquele encontro, a brutal realidade da minha decisão se impôs. Fui repreendida, isolada. Aqueles que antes me elogiavam por meu zelo, agora me olhavam com clara desaprovação. O preço da minha coragem era a solidão,
a perda da comunidade que eu havia conhecido como família. Carlos tentou me apoiar, mas eu o afastava. Júlia tentou falar comigo, insistindo que eu estava errada, que havia machucado pessoas. Eu, porém, me fechava ainda mais, endurecida em minha convicção. E então, naquela mesma semana de novembro, algo muito pior aconteceu. Mariana, minha filha de apenas 10 anos, começou a passar mal. Uma febre alta que não cedia, dores lancinantes por todo o corpo. Corremos com ela para o Hospital Municipal Miguel Couto. Os médicos, confusos, não conseguiam identificar o que afligia minha menina. Cada dia que passava era uma tortura inimaginável. Carlos estava desesperado e pela primeira vez vi em seus olhos um medo que me paralisou. Ele sussurrava orações que, em minha rigidez doutrinária, eu considerava erradas. Mas eu não tinha mais forças para criticá-lo. Júlia passava horas ao lado da irmã, chorando, implorando para que ela melhorasse. A culpa, um veneno lento, começou a me sufocar. Será que isso era um castigo? O que eu fiz de tão errado para que minha filha estivesse pagando um preço tão alto? Meu Deus não me ouvia. O tempo se arrastava, cruel e implacável, e a saúde de Mariana piorava a cada minuto. Os médicos falavam em falência de múltiplos órgãos. O desespero era total. Eu estava no limite, exausta, sem qualquer vislumbre de esperança. Foi na primeira sexta-feira de fevereiro que desabei. Irmãos e irmãs. Ajoelhei-me ao lado da cama de Mariana em uma prece diferente de todas as outras que já havia feito. Não era uma oração de doutrina, de textos memorizados, mas um grito primal da alma. Eu não pedia a Jeová. Eu pedia a quem quer que pudesse ouvir, a quem quer que pudesse salvar minha filha. E pela primeira vez em minha vida, num ato que desafiava tudo o que eu acreditava, sussurrei o nome de Nossa Senhora. Não sabia se era certo, se era errado, mas era a única coisa que me vinha à mente. Pedi perdão, pedi clemência, pedi um milagre. Então, irmãos e irmãs, no dia seguinte, num sábado de fevereiro que jamais esquecerei, o impossível aconteceu. Mariana abriu os olhos. Sua febre havia cedido. Os exames mostraram uma melhora inexplicável, um fenômeno que os médicos não tinham palavras para descrever. Carlos chorou, lágrimas de alívio e gratidão. Júlia abraçou a irmã em um reencontro de almas. E eu não sabia o que sentir, exceto uma gratidão imensa e uma certeza avassaladora. Eu havia sido ouvida. Mas não era pelo Deus que eu havia conhecido. No final de fevereiro, a clareza se instalou em mim, irmãos. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Voltei à Rocinha, aquele Largo da Esperança, no mesmo horário, mas desta vez não para destruir. Desta vez, fui para pedir perdão. Com Carlos ao meu lado, segurando minha mão, e Júlia, antes tão cética, observando com esperança nos olhos, aproximei-me do lugar onde a imagem de Nossa Senhora tinha sido quebrada. Havia uma nova imagem no lugar. Eu me ajoelhei diante dela. Minha voz embargou ao pedir desculpas à comunidade, aos fiéis, à própria Nossa Senhora. Não esperava a aceitação, mas recebia algo muito mais profundo. Olhares de compaixão, alguns acenos de cabeça e o silêncio respeitoso de quem entende a dor e, sobretudo, a redenção. A vida seguiu. Aquele ano foi de uma profunda e radical transformação. Em novembro seguinte, um ano após o ataque, eu já não era mais Raquel. Pelo menos, não a Raquel que eles conheceram. Minha fé, irmãos, havia desmoronado e se reconstruído. Não em dogmas vazios, mas na essência da humanidade. Não em proibições sufocantes, mas no amor e respeito que realmente importam. O caminho? Ele foi longo. E ainda é. A cura nunca é instantânea. Mas hoje eu caminho de cabeça erguida. Não é orgulho, é a paz que encontrei na humildade. Meus passos, antes arrastados pela culpa, agora são leves, guiados por uma verdade que descobri não na destruição, mas na paciente, dolorosa e maravilhosa reconstrução de mim mesma. E o vento?
aquele vento. Não era uma voz com palavras, mas um sussurro gelado na escuridão. Como se algo ou alguém me esperasse e eu nem sequer soubesse. Foi numa noite fria, 7 de novembro. Ali, o meu verdadeiro despertar começou a se desenrolar. Irmãos e irmãs, o sol mal tinha raiado e o caos já se espalhava na internet. Um vídeo viral. Alguém, não sei quem, tinha filmado cada segundo. Meu rosto, meu grito, o vidro se partindo. Tudo ali, exposto. O título era claro: Mulher fanática destrói imagem da Virgem. Para o mundo, um escândalo. Mas para mim, acreditem, era um troféu brilhante. A verdade sempre incomoda, escrevi num comentário, e um arrepio de um orgulho tão errado me percorreu. Nos grupos de WhatsApp da congregação, irmãos, a euforia era palpável. Mensagens brotavam sem parar, uma avalanche de elogios. Uma irmã disse: Jeová te usou como Gideão, irmã Raquel. Outro mandou um versículo: Felizes os que são perseguidos por fazerem o que é justo. Eu bebia cada palavra. Meu peito inflava. Eu me sentia de verdade uma guerreira santa. E naquele momento, a convicção me cegou. Eu estava fazendo algo grande, grandioso pela minha fé. Na reunião de terça, o ancião me chamou: Irmãos. Para quê? Para que eu contasse tudo, cada detalhe. Eu narrei com um fervor que me queimava, minha voz vibrando. Alguns até aplaudiram. Uma irmã mais velha, com os olhos marejados, falou: É assim que se protege o rebanho do Deus verdadeiro. Aquela cena, eu juro, me preencheu. Uma adrenalina que me viciava. O fogo dentro de mim pedia mais, sempre mais. Mas em casa. Ai, irmãos, a temperatura era outra, gelada. Carlos, meu marido, sempre tão sereno, com aquela raiz católica que eu tanto desprezava. Ele mal falava comigo. Seus olhos, que antes tinham um carinho que me acalmava, agora carregavam uma sombra pesada de profunda decepção. E meus filhos, irmãos. Eles não sabiam como me olhar. Júlia, a mais velha, com seus 17 anos e sua cabeça tão boa, me observava com uma dor tão quieta. Parecia que eu tinha ferido todos nós, sem volta, sabe? E então, Mariana? Minha caçula de 10 anos. A inocência dela, irmãos, cortava a alma. Ela me perguntou: Mamãe, por que você bateu na Nossa Senhora se a menina só queria dar uma florzinha? Minha garganta fechou. Respondi, quase como um robô, que aquilo não era certo, que só Jeová merecia todo o nosso respeito. Mas ela só baixou a cabeça. E eu vi, irmãos, um pedaço do coraçãozinho dela se quebrar. Aquele gesto, irmãos, me bagunçou por dentro, mais do que eu queria aceitar. Mas eu segui em frente, ou pelo menos eu forcei a barra. Mergulhei ainda mais fundo nas redes sociais, postava versículos, descia a lenha no catolicismo, compartilhava vídeos velhos de pregadores atacando a idolatria com uma raça cega. Eu me achava a própria guerreira, uma profeta, uma enviada de Deus. Cheguei a gravar meus próprios pensamentos, recebia recados. Obrigada, irmã Raquel, por ter a coragem de falar a verdade. Mas a vida de verdade, irmãos, ali na Rocinha, não era só de palmas virtuais. Um dia, saindo da mercearia, Dona Lúcia me parou. A voz dela, cheia de uma mágoa profunda, me encarou. O que você ganhou destruindo a fé dos outros? Isso te aproxima mais de Deus? Eu, irmãos, ri na cara dela. Um sarcasmo cortante. Disse que ela estava em trevas, que se não se arrependesse, o inferno a aguardava. Ela não falou mais nada, só me fitou. E aquele olhar. Irmãos e irmãs, naquela noite, a imagem dela voltou. Em meus pensamentos. Aquele olhar não era de ódio. Era de uma decepção tão profunda, mas tão profunda, que cutucou minha alma, bem lá no fundo. Foi então que os sonhos começaram. No início eram vagos, desorientadores. Eu caminhava sozinha num deserto sem sol, sem lua. Só terra rachada. Um vento que arranhava o rosto. A sede me rasgava a garganta. Eu chamava por Jeová, mas ninguém vinha.
Acordava com o coração disparado, o corpo coberto de suor frio. Depois veio um sonho diferente. Eu estava em um quarto de espelhos, e cada um deles refletia. Houve dias marcados a ferro na minha memória. O da primeira Bíblia, o do batismo, até mesmo o dia em que quebrei a imagem. Mas naquele espelho específico, confesso a vocês, não havia bravura. Havia um ódio puro. Meu rosto, naquele reflexo gelado, não era o meu. Era duro, rígido, frio, quase desumano. Quando partilhei esses sonhos na congregação, alguns anciãos me disseram que eram provações, que o inimigo queria me confundir. Eu assentia, murmurava, amém. Mas por dentro, algo já começava a se fragmentar, a ranger dolorosamente. E então, irmãos e irmãs, o golpe final. Júlia, minha filha mais velha, soltou uma frase que me atingiu como um raio. Mãe, desde que você fez aquilo, a paz sumiu da nossa casa. Não era um sermão, mas um sussurro carregado de tristeza. Um lamento que abriu uma fenda enorme na minha armadura. Aquela fenda estava prestes a se transformar num abismo. Foi num final de tarde de novembro, dias depois daquele 7 de novembro, que a real tormenta se desencadeou. O ar estava frio e pesado, prenunciando algo sombrio. Mariana, minha caçula de apenas 10 anos, começou a se queixar de uma dor terrível na barriga. No início, eu achei que era indigestão, irmãos e irmãs, por conta do tanto de panetone que ela tinha comido na casa da minha sogra. Dei um chá, a agasalhei e oramos juntas. Mas a dor não cedeu, só piorou. Na madrugada, ela já chorava encolhida no sofá. A pele gelada, a respiração ofegante. Carlos e eu nos entreolhamos, o pânico crescendo silenciosamente entre nós. Corremos com ela para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio. O corredor da emergência, irmãos e irmãs, cheirava a desinfetante e a um desespero palpável. Esperamos quase 1 hora, uma eternidade que parecia nos consumir para que Mariana fosse atendida. Enquanto ela era levada, eu repetia versículos em minha mente, tentando me agarrar a qualquer fio de esperança. Jeová é meu refúgio, minha fortaleza. Essa era a frase que eu repetia, um mantra desesperado para afastar o medo. Mas por dentro, algo me apertava o peito, uma angústia que nenhuma oração conseguia silenciar. O médico saiu da sala de exames, o rosto grave. Ali, no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio, que atende nossa comunidade na Rocinha, eu já sabia o veredito antes mesmo que ele o pronunciasse. Precisamos interná-la, Raquel. Vamos fazer mais exames. A inflamação e a febre alta não são normais para uma criança. Carlos Mendes, meu marido, que até então estava num silêncio pesado, quase inerte ao meu lado, apertou minha mão. Ele era um homem de pouca fé, ou, ao menos, de uma fé diferente da minha, mais cético. Eu sabia que ele me via como uma fanática, especialmente depois do que havia acontecido dias antes, em 7 de novembro, quando eu, movida por uma convicção cega, havia confrontado e danificado uma imagem de Nossa Senhora no Largo da Esperança. Para mim, não havia dúvida. A doença de Mariana era a retribuição. Ataque espiritual. Sussurrei, a voz tremendo. Ele apenas me olhou, os olhos marejados, sem dizer nada. Eu não sabia se chorava com ele ou se o repreendia por sua falta de crença. Os dias se arrastaram, cada um mais longo que o anterior, ainda em novembro. O diagnóstico veio, um golpe seco, apendicite aguda, com provável peritonite. Tiveram que operar Mariana, minha filha de apenas 10 anos, de emergência. Vê-la ali, tão pequena, inconsciente, com tubos e fios por todo o corpo, quebrou algo em mim que eu achava inquebrável. Eu orava, chorava, clamava a Jeová como nunca antes. Ajoelhada no chão frio do banheiro do hospital, implorava que me devolvesse Mariana, que tirasse a dor, que a protegesse, mas cada dia era pior. Febre, infecção, novas complicações. Júlia, a mais velha, ligava todos os dias de casa, a voz embargada pelo choro. Mãe, a Mariana vai ficar bem. Por que isso está acontecendo? As perguntas dela eram a voz da razão e da dor.
um eco do meu próprio pavor, mas sem a armadura da fé que eu ainda tentava vestir. A médica, doutora Fátima Silva, me olhou nos olhos com uma tristeza que toda mãe teme ver. Raquel, o corpo dela não está respondendo. O sistema imunológico está muito comprometido. A próxima semana será decisiva. O chão sumiu sob meus pés. Como eu não entendia. Eu havia pregado, me consagrado, até defendido o nome de Deus com a própria vida, com todo o meu fervor. Então, por que agora, diante daquela prova cruel, eu sentia que ele me virava as costas? Foi na profundeza desse tormento que os anciãos da congregação vieram me visitar. Aquilo não era consolo. Era uma inquisição silenciosa, disfarçada de apoio. Irmã Raquel, o ancião Ezequiel começou, e seu olhar parecia perfurar minha alma. Temos orado por você, mas a fé, sabe, precisa ser inabalável. Jeová não se agrada de corações divididos. Ele continuou. Aquela sua atitude na praça, contra a imagem, sim, foi prova de zelo. Mas será que não foi também um sinal de orgulho? De um espírito que se arvora a julgar sozinho. Em seguida, a irmã Eliane, com quem eu estudara a Bíblia por anos, se aproximou. Ela sussurrou. Raquel, Jeová vê tudo. Ele sonda o seu coração. Não há algo que você precise confessar? Se arrepender? Irmãos e irmãs, as palavras dela, que um dia foram bálsamo para mim, agora chegavam ocas, automáticas, frases sem alma carregadas de puro julgamento. Eu me sentia esmagada, culpada, completamente sozinha. Ao meu lado, Carlos apenas observava, com uma expressão que misturava a dor daquele momento e uma mágoa antiga que eu conhecia tão bem. Em uma daquelas noites que pareciam não ter fim, a escuridão sufocante do Miguel Couto me consumiu por completo. Eu precisava respirar. Era quase 3 da manhã. As ruas da Rocinha estavam desertas, banhadas apenas pela luz amarelada dos postes de sódio, que transformavam tudo em um cenário ainda mais desolador. Caminhei sem rumo até um largo próximo. Sentei-me num banco gelado, completamente sozinha. Não havia palavras para oração, apenas lágrimas que escorriam sem parar. E ali, irmãos e irmãs, no silêncio cortante da madrugada, algo aconteceu. Um murmúrio. Não era uma voz audível, mas um eco suave que ressoava lá no meu íntimo. Era pura emoção, uma mensagem que eu sentia mais do que ouvia. E se você não está sozinha? Minha mente lutou. É a sua mente, Raquel, eu me convencia. Você está fraca, é o inimigo tentando confundir a sua fé. Mas algo naquele instante me tocou com uma ternura que eu jamais tinha conhecido. Uma sensação que não vinha da minha fé rígida, dos meus versículos bíblicos memorizados. Era diferente. Era como o abraço mais acolhedor de uma mãe, um consolo que desafiava toda a minha lógica. Voltei para o hospital. Mariana dormia. Carlos também. Aproximei-me da cama, acariciei a testa úmida da minha filha e sussurrei. A mamãe está aqui. Você vai sair dessa. Mas no dia seguinte, irmãos, a febre subiu ainda mais. A pele de Mariana adquiriu um tom quase cinzento. Um presságio, eu sentia. A doutora Fátima Silva nos chamou ao consultório. Vamos ser francos, Raquel, Carlos, ela disse. Se em 48 horas não houver melhora, precisamos nos preparar para o pior. Naquele instante, senti que minha alma se partia em pedaços. Corri para o banheiro, me olhei no espelho e não reconheci a mulher que me encarava. Olheiras profundas, um rosto exausto, olhos que refletiam um vazio sem fim. Cerrei os punhos com toda a força e gritei para o reflexo. Onde estás, Jeová? Onde estás agora? Ninguém respondeu. Apenas o eco do meu próprio desespero ressoou nas paredes daquele banheiro. Naquela noite, a exaustão me venceu por completo, e eu adormeci ali mesmo, ao lado da cama da minha Mariana. Então, irmãos e irmãs, tive um sonho. Diante de mim, uma mulher. Seu rosto, indefinido, mas ela vestia um manto azul pontilhado de estrelas. Estava ali, de pé, com as mãos estendidas.
Ela não falava, apenas olhava para mim. E naquele olhar, eu encontrei uma compaixão que ultrapassava qualquer entendimento que eu já tive. Não havia julgamento, nem reproche. Era puro amor, puro e acolhedor. Acordei agitada, com o coração aos pulos na garganta. É Satanás, eu me convencia, tentando confundir a minha fé com visões falsas, enganadoras. Mas por que parecia tão real? E por que por um instante eu senti uma paz tão profunda, tão inesperada? Naquele segundo, eu soube. Algo dentro de mim começava a ruir. Talvez o que eu chamava de fé fosse, na verdade, algo muito, muito diferente. Depois daquele sonho, eu o chamei de o dilema do manto azul. Eu nunca mais fui a mesma. Tentei ignorá-lo, é claro. Repetia versículos bíblicos incessantemente, orava ainda mais. Estudava a Bíblia com a fúria de quem tenta apagar uma imagem da mente, mas ela permanecia ali, inabalável. Aquela figura de manto azul com estrelas, de rosto sereno, sem palavras, apenas presença. E o mais inquietante? Em seu silêncio, eu sentia algo que não sentia há anos, um consolo verdadeiro. Alguns dias depois, Carlos foi buscar umas roupas em casa, deixando-me sozinha no hospital. E então, algo inexplicável aconteceu. Eu estava no banco, do lado de fora do quarto, exausta até a alma, quando um cheiro. Um perfume suave de rosas. Ele preencheu todo o corredor. Ali não havia flores, nenhuma. Na Rocinha, Rio de Janeiro, um sussurro inaudível me convidava para um caminho que eu jamais imaginaria trilhar. Minha vida ali, Raquel, era meu nome. Girava em torno de uma fé que eu acreditava ser a única e inquestionável verdade. Essa devoção, que muitos chamavam de fanatismo, moldava cada respiração, cada mínima decisão. Carlos, meu marido, observava tudo em silêncio. A lembrança da sua própria criação católica sempre ali. Um contraponto discreto à minha rigidez implacável. Júlia, nossa filha mais velha, carregava o peso da atenção familiar, sua voz sensata muitas vezes abafada pela minha certeza inabalável. Eu estava tão submersa nessa convicção que, em 7 de novembro, em um ato de fervor distorcido, ataquei uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que ficava no Largo da Esperança. Para mim, aquele gesto era a prova máxima de lealdade. Para minha congregação, no entanto, foi um escândalo, um abismo. Fui confrontada pelos ancião Ezequiel e ancião Caleb, o olhar de desaprovação da irmã Eliane pesando sobre mim. Eles me questionaram, me julgaram. Senti na pele o custo da minha decisão, a cisão irremediável com o que eu pensava ser meu lar espiritual. Fui isolada, mas mantive minha postura, convicta de que estava absolutamente certa. Dias depois, ainda em novembro, o mundo desabou sobre nós. Mariana, nossa caçula de apenas 10 anos, adoeceu gravemente. A febre escalava, o corpo frágil, a urgência de levá-la ao Hospital Municipal Miguel Couto era desesperadora. Lá, os médicos nos deram um diagnóstico sombrio, arrasador. Cada dia era uma batalha incerta, cada noite uma vigília de dor e desespero que parecia não ter fim. Carlos, antes tão reservado, tornou-se meu pilar inabalável. Sua própria fé, que eu tanto critiquei, parecia acender uma chama tênue de esperança, justamente onde a minha só via escuridão. Júlia, a voz da razão em nossa casa, chorava em silêncio. O medo de perder a irmã era mais forte, mais real, que qualquer dogma. Eu estava no corredor do hospital, a cabeça entre as mãos, quando o ar mudou. Uma brisa suave me tocou, inexplicável. Não havia vento, as janelas fechadas, mas o ar era fresco e trazia um cheiro. Um aroma doce, inconfundível. Rosas. Levantei num sobressalto, olhando em volta, atônita. Sem flores, sem vasos, nada. Segui o rastro do perfume, um guia invisível, pelo corredor até a pequena capela do hospital. Jamais havia entrado ali. Estava vazia, silenciosa. Mas o cheiro, era ainda mais intenso, quase palpável,
naquele pequeno santuário. Meus passos eram lentos, hesitantes, cheios de curiosidade que eu não podia entender. No centro, sobre uma mesa, havia uma pequena imagem de Nossa Senhora, cercada por velas apagadas. Fiquei paralisada, irmãos e irmãs. Era a primeira vez que a olhava desde o incidente na praça, desde o ato de profanação. Meu coração batia tão forte que doía. Queria fugir, virar as costas, mas algo me prendeu ali, uma força invisível. Olhei para ela, não como um ídolo a combater, nem como uma inimiga, mas como uma mãe. E sem que eu percebesse, meus olhos se encheram de lágrimas. Não era tristeza. Era como se minha alma estivesse derretendo, uma fusão profunda e inesperada. Sentei-me num banco e pela primeira vez em muito tempo não disse nada. Apenas fiquei ali, em silêncio, observando, respirando aquele aroma sem explicação. Lá no fundo, algo começou a se mover. Uma fenda se abrindo, deixando a luz, devagar, penetrar. Naquela noite, sonhei novamente. A mulher do manto azul estava sentada ao lado da cama de Mariana. Acariciava seu cabelo com ternura. O manto brilhava suavemente e, sem palavras, senti que ela orava, irmãos. Mariana respirava tranquila, serena. A cena era tão real, tão vívida, que tentei falar, mas a voz não saiu. Acordei chorando, um misto de alívio e confusão. Corri para o quarto de Mariana. Ela ainda dormia, mas sua expressão era diferente, mais serena, menos sofrida. Minutos depois, o médico entrou, checou seus sinais vitais e disse algo que nos devolveu o fôlego, que parecia impossível. Ela está respondendo melhor do que o esperado. Parece que a febre está cedendo. Não soube o que dizer. Carlos se ajoelhou e chorou, um choro de alívio puro que eu nunca tinha visto. Eu o abracei e, em silêncio, agradecia a quem ainda não sabia ao certo, mas sentia gratidão profunda por aquela presença que me acompanhava em sonhos, em aromas, em sinais. Naquele mesmo dia, encontrei a doutora no corredor. Ela me olhou com seriedade, com profundidade além das palavras. E então, fez a pergunta que ressoaria em minha alma. Sua filha é forte, mas você reza? Sim, doutora, do meu jeito. Minha voz mal era um sussurro. Ela, com um sorriso sutil, me incentivou. Continue assim, Raquel. A medicina às vezes não alcança tudo. Aquela verdade, irmãos e irmãs, ressoava em minha alma o dia inteiro. E foi então que comecei a notar, irmãos e irmãs, sinais, a princípio pequenos, mas insistentemente constantes. Certa vez, em um mergulho desesperado por consolo, abri a Bíblia sem rumo. Meus olhos foram atraídos, como por ímã, a Lucas 1, 28. Deus te salve, cheia és de graça. Um arrepio, gelado e profundo, percorreu meu corpo. Não demorou, e outra cena se desenhou. Perto da porta de Mariana, ouvi uma enfermeira entoar, quase num lamento: Nossa Senhora, cuida dela. Era sempre assim. Quando o medo tentava me dominar, uma pista, sutil e quase imperceptível, emergia, como um bálsamo que me devolvia a calma. Mas o sinal mais impactante de todos, aquele que mudaria tudo, veio no primeiro sábado de fevereiro. A madrugada avançava. Eu, exausta, tinha adormecido, minha cabeça repousando perto do travesseiro da minha filha. De repente, senti sua pequena mão se mexer. O sobressalto me ergueu. Lá estava ela. Olhos abertos, lábios ressecados, a voz fraca, sim, mas com uma clareza que perfurou o silêncio. Mãe, a senhora bonita estava aqui. Ela me disse que tudo ficaria bem. Minha voz, um sopro, mal conseguiu perguntar: Qual senhora? Ela, com um sorriso frágil, murmurou: Aqui tem estrelinhas na roupa. E começou a cantarolar para mim bem baixinho. Minhas pernas cederam, o chão sumiu. Não consegui dizer uma palavra. Apenas a apertei em um abraço desesperado e protetor. Naquela noite, as lágrimas vieram, torrenciais. Mas não eram lágrimas de medo. Era um misto avassalador de alívio, assombro
e uma fé recém-nascida que eu ainda não entendia por completo, mas que me parecia mais com amor puro do que com qualquer pavor. Naquele instante, soube. Havia cruzado um ponto sem retorno. Minha vida nunca mais seria a mesma. Ainda que o milagre estivesse diante dos meus olhos, o que senti não foi euforia, mas um silêncio perturbador. Nunca antes, nem mesmo nos dias mais intensos de pregação, quando jejuava e passava horas a fio nos estudos, eu havia sentido um silêncio tão profundo dentro de mim. Mas não era um silêncio de meditação. Era um vazio. Minha alma parecia suspensa, em uma pausa inexplicável. Aquele momento, o milagre de ver minha filha abrir os olhos, porque sim, não havia outra palavra para descrever, não desabrochou em euforia ou em gratidão àquele a quem eu dedicava minha vida. Ao invés disso, me deixou em estado de choque, descolocada. O que afinal acabara de acontecer? Eu me perguntava sem parar. Quando fevereiro se findou, a mudança era inegável. A Raquel de antes já não existia. O atrito com a minha antiga congregação, naturalmente, atingiu seu ponto mais alto. Meus irmãos e irmãs, os anciãos vieram, exigindo respostas, mas eu tinha as minhas. E desta vez, elas vinham de um lugar muito mais profundo. Não demorou para que os anciãos me procurassem. A exigência era clara, uma retratação pública. Vi também a irmã Eliane, que partilhou tantos estudos comigo. O olhar de decepção dela ainda me atingia, mas agora eu possuía minhas próprias respostas. E elas finalmente brotavam do coração. Recusei a retratação. Em vez disso, fiz o que meu espírito pedia. Um pedido de perdão, sim, mas não a eles. Era um pedido àquela fé que eu havia tão cegamente renegado. Passei a frequentar a pequena capela do Hospital Municipal Miguel Couto, acendendo velas, orando de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Carlos Mendes, que havia testemunhado toda a minha jornada, finalmente se permitiu abrir o coração. Eu sempre soube que havia algo mais, Raquel. Ele confessou, a voz embargada pela emoção. Seu apoio, antes um silêncio compreensivo, transformou-se numa força inabalável. E Júlia dos Santos, percebendo a nova paz em meu olhar, me abraçou com uma intensidade que superava 1000 palavras. A família, antes fragmentada, iniciava seu próprio processo de cura. O tempo, que antes parecia estagnado, voou. E 1 ano depois, a mulher que eu via no espelho era outra. Aquele ano, depois de tudo, simplesmente voou. Em novembro, 1 ano exato após o dia em que quebrei a imagem, eu olhei para trás e enxerguei uma mulher irreconhecível. A Raquel, fanática da Rocinha, se desfez, dando lugar a alguém que compreendia o amor de forma muito mais profunda. Deus não estava mais na rigidez de um dogma, mas na simplicidade de um perfume de rosas, no olhar inocente de uma criança, na fé inabalável do meu marido e na voz de razão da minha filha. Minha alma não estava mais em pausa. Ela, finalmente, estava em paz. Mas ainda restava uma pergunta que me atormentava. Quem era aquela senhora bonita que Mariana dos Santos, minha filha de 10 anos, viu em seu sonho? E por que eu soube, sem a menor sombra de dúvida, que era a Virgem Maria, a mesma imagem que eu, Raquel, havia quebrado com minhas próprias mãos? Naquela noite, o sono se recusou a vir. Caminhei pelos corredores desertos do Miguel Couto, no Rio de Janeiro, até encontrar um banheiro vazio. Me tranquei lá dentro, o trinco clicando com força, e encarei meu reflexo no espelho. A luz branca e impiedosa realçava as olheiras profundas, as rugas que a tensão havia esculpido em meu rosto, meus lábios secos. Eu não era profeta, longe de guerreira. Eu era apenas uma mulher em frangalhos, completamente desfeita. Em um acesso de desespero, bati com as 2 mãos no lavatório. O som seco do impacto reverberou não só no ambiente, mas dentro do meu peito. "O que você quer de mim?" Eu gritei, a voz rouca. Não sabia mais a quem me dirigia, a Deus, a Virgem ou a mim mesma. Não houve resposta. Apenas um silêncio pesado, quase ensurdecedor.
Foi nesse vácuo que as lágrimas incontroláveis finalmente vieram. Não era um choro qualquer, irmãos. Era um dilúvio de raiva, um medo gelado, uma vergonha que queimava. Minha mente, num piscar, me arrastou de volta àquele 7 de novembro no Largo da Esperança. O dia em que, movida por um surto de fanatismo, estilhacei a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu revivi o olhar desesperado da menina que chorava por sua virgenzinha. Vi o gesso espatifado e meu próprio sangue manchando minhas mãos. Mas agora, irmãos e irmãs, a cena se revelava de um jeito cruelmente novo. Não era a bravura que eu bradara à minha antiga congregação. Não. Era um ataque visceral, impulsionado por um orgulho doentio, por uma sede cega de ter razão, de manipular a fé alheia. E com isso, as lembranças jorravam, as discussões acaloradas, meus olhares fulminantes de julgamento, a barreira glacial que ergui até mesmo contra Júlia, minha filha mais velha. Ela que sempre tentou me guiar para uma visão mais suave, mais humana, só encontrava a dureza inflexível da minha fé. Eu me joguei no chão frio do banheiro, joelhos abraçados, e chorei. Como uma criança desamparada, sem me preocupar com o barulho, sem me segurar. Chorei pelos anos de soberba, por um fanatismo tão cego que me roubou a humanidade. Chorei por cada vez que minha voz gritou mais alto que meu amor. Chorei pelos abraços de Júlia, pelas aproximações ternas de Mariana, repelidos por uma dureza que eu não entendia, uma muralha erguida pela minha fé, então tão distorcida. Num sussurro quase inaudível, irmãos, confessei. Não sei quem você é. Não sei se estou falando com você, Nossa Senhora. Mas se você está aí, se é essa mãe que minha filha enxergou, perdoa-me. Não era uma oração formal, nem uma súplica bem estruturada. Era um gemido cru da alma, brotando do meu ponto mais fraturado. Quando finalmente saí do banheiro, fui invadida por uma fraqueza avassaladora, como se tivesse deixado uma parte pesada de mim para trás. Mas, simultaneamente, pela primeira vez em anos, meus ombros estavam leves. Caminhei de volta ao quarto de Mariana. Ela dormia, um sono tranquilo. Carlos, meu marido, me olhou. Ele soube, sem uma palavra, apenas me ofereceu sua cadeira. O silêncio, então, nos abraçou. Então, depois de dias, a voz dele rompeu a quietude. Eu, sim, acredito que foi ela, não tenho dúvida. E se você não consegue acreditar, tudo bem. Eu vou rezar do mesmo jeito. Eu apenas assenti, sem discutir, sem tentar corrigi-lo. Naquele instante, no mais profundo de mim, irmãos, algo havia se rendido. Eu não estava perdendo a fé, estava apenas parando de lutar. Era a voz serena de Carlos, que sempre cultivou uma fé discreta, talvez um eco de um catolicismo que ele nunca abandonou de todo. Aquela voz, agora, me trazia um conforto inesperado. Irmãos e irmãs, alguns dias depois, ainda em novembro, com Mariana já estável, retornamos à nossa casa na Rocinha. No meu quarto, abri a gaveta onde guardava minhas coisas mais pessoais e dali retirei uma pequena sacola. Ali dentro, repousava o fragmento do manto da imagem de Nossa Senhora, aquele mesmo que, com minhas próprias mãos, eu havia arrancado em minha cegueira naquele dia fatídico. Por que não o descartei? Eu não saberia dizer. Naquele momento, não havia explicação. Talvez, já ali, habitasse uma dúvida, um fio de esperança silenciosa que eu ignorava. Depositei o fragmento do manto sobre a cama. Sentei-me em frente a ele, hesitante, e o toquei com a ponta dos dedos. Era suave ao toque, com uma pequena mancha de cera. E enquanto o olhava, irmãos e irmãs, desabei, mais uma vez. O perdão não veio em palavras rebuscadas, apenas uma confissão crua, sentida no fundo da minha alma. Fui uma nécia, uma mulher de pedra, cega. Você não me gritou, não me condenou. Você apenas veio, no momento em que eu mais, muito mais, precisava. Naquele dia, irmãos, não abri a Bíblia, não pisei na congregação, não preguei.
Eu apenas respirei e senti, com uma clareza que me atravessava a alma, que o verdadeiro arrependimento não se proclama. Ele se vive no silêncio, no oculto. Um segredo sagrado, agora, entre Deus e uma mãe. O final de fevereiro marcou o nascimento de uma nova Raquel. O amanhecer do milagre de Mariana, sim, foi assim que o chamei. Não veio com trombetes ou fogos de artifício. Foi simples, silencioso. Mas em mim, irmãos, ele deixou uma marca eterna, mais forte que qualquer pregação, mais profunda que qualquer doutrina que eu já tivesse repetido. Para entender a profundidade disso, meus irmãos, é preciso voltar um pouco. Era o primeiro sábado de fevereiro. Mariana já mostrava sinais de melhora há alguns dias, é verdade, mas a recuperação era uma batalha lenta, dolorosa. Os médicos do Hospital Municipal Miguel Couto falavam com uma cautela que me gelava a espinha. Havia o risco constante de uma infecção interna, de um retrocesso. Ela dormia muito, comia mal. Eu havia me transformado em sua sombra, um espectro de preocupação constante colada ao seu lado. Eu falava com ela, com toda a doçura do mundo, cantava melodias baixinho, roçava seus cabelos com carinho, e toda noite, antes de partir, depositava um beijo na sua testa, sussurrando: "A senhora bonita cuida de você, não é, meu amor?" Mesmo de olhos fechados, Mariana sorria. Um sorriso que me dava a esperança que eu precisava. Naquele sábado, a manhã chegou mais cedo para mim. Carlos tinha ido em casa para um banho rápido e uma enfermeira já entrava para trocar o soro. Saí para o corredor, alonguei o corpo, buscando um café, qualquer sinal de normalidade. O ar estava fresco, irmãos, como se uma janela invisível se abrisse ali. Eu caminhei sem rumo, sem pensar muito, até que me vi parada, exatamente em frente à capela. A capela de Nossa Senhora da Saúde, ali no Hospital Municipal Miguel Couto. Lá estava ela, a pequena imagem, intacta. Seu manto, agora restaurado, reluzia com estrelas, as mãos postas em prece, o rosto numa serenidade quase inacreditável. Escolhi o banco mais distante, irmãos e irmãs. Abaixei a cabeça. Não chorei, não fiz drama. Apenas sussurrei: "Obrigada. Não sei se eu mereço, não sei se tenho direito a nada disso, mas obrigada." Não houve voz, nem visão, mas uma certeza me inundou. Foi como se algo dentro do meu peito se alinhasse, finalmente. Como se, depois de anos arrastando um fardo invisível, eu me permitisse pela primeira vez soltar todo aquele peso. Voltei ao quarto. Mariana, minha filha de 10 anos, dormia profundamente. Os sinais vitais no monitor piscavam, estáveis. Sentei, fechei os olhos e, sem perceber, acabei adormecendo. Não faço ideia de quanto tempo se passou, mas fui arrancada do sono por uma voz. Uma voz que eu nunca imaginei que ouviria de novo com tanta clareza. "Mami, tenho fome." Eu a reconheci no mesmo instante. Era Mariana, desperta, seus olhos abertos, as bochechas coradas, um sorriso tímido, quase um segredo, nos lábios. "O que você disse, meu amor?" Minha voz saiu embargada, quase um sussurro. "Tenho fome. Quero panquecas, com mel." Eu ri, chorei. Agarrei-a com a delicadeza de quem segura um cristal. Chamei a enfermeira. Ela entrou, examinou Mariana e o semblante dela se transformou. Em um piscar de olhos, chamou outro médico. Minutos depois, o quarto estava cheio. 3 pessoas, todos examinando Mariana, com a surpresa estampada no rosto. Um deles, com a voz embargada, disse: Isso não previmos. Ela estava em estado crítico, mas agora, estável. Surpreendentemente estável." Carlos, meu marido, chegou naquele exato momento a tempo de ouvir. Nós 3 nos abraçamos. E pela primeira vez desde aquele 7 de novembro, desde o ataque à imagem e à doença que veio dias depois, eu pude respirar de novo. Pela primeira vez em meses, o ar entrou nos meus pulmões sem pesar. Nos dias que se seguiram, Mariana devorou a comida, conversou sem parar,
Pediu desenhos. E numa tarde, ela me disse algo que gelou até a minha alma. Mami, ela começou com aquela doçura inocente. A senhora bonita me dizia que você também ia sarar. Não só eu. Minhas sobrancelhas se franziram. O que você quer dizer, meu amor? Ela tocou o próprio peito com a pontinha dos dedos. Que você tinha algo quebrado aqui, mas ela te ajudou. Eu não soube o que responder. Apenas a abracei, forte, e naquele instante tudo se encaixou. Entendi que o verdadeiro milagre não era apenas a recuperação dela, era a minha própria transformação. Meu desmoronamento, sim, mas também a lenta, dolorosa reconstrução de quem eu era. Aqueles meses na Rocinha, a angústia de ver Mariana tão frágil, tão pequena no Miguel Couto. Tudo me conduzia a esse exato momento de revelação. Irmãos e irmãs, quando a alta finalmente veio, naquele primeiro sábado de fevereiro, eu fiz questão de ir à capela de Nossa Senhora da Saúde uma última vez. Ajoelhei-me diante da imagem de Nossa Senhora. Meus dedos tocaram a base do altar e senti um arrepio. Era a mesma posição que eu havia renegado, a mesma figura que, em público, eu tinha atacado, movida por um fanatismo que quase destruiu minha família. Mas desta vez, não havia ódio. Apenas uma gratidão pura, avassaladora. Em voz baixa, sussurrei. Nossa Senhora, não sei se algum dia poderei reparar o dano que fiz, mas se a senhora me aceita assim, aqui estou, sem máscaras, sem títulos, apenas uma mãe agradecida. Pela primeira vez na vida, a sensação de não ser rejeitada me inundou, me abraçando de dentro para fora. Percebi que não era preciso entender tudo para me entregar por completo. Naquele dia, ao deixar o Hospital Municipal Miguel Couto, meus passos eram leves. Leves como se um peso, um fardo antigo, tivesse sido arrancado de mim. Ao olhar o céu azul do rio, com nuvens brancas como algodão flutuando, eu soube. O sol finalmente nascia também para mim. Quase um mês se passou, irmãos, desde a alta de Mariana. A cidade, efervescente, se preparava para fechar fevereiro com as últimas festas de rua. As vielas da Rocinha voltavam a explodir em cores, em cantos, em flores. E eu seguia meu caminho, em silêncio. Não voltei à congregação. Não, ainda não encontrava as palavras certas para traduzir o turbilhão que se agitava dentro de mim. Uma verdadeira tempestade de sentimentos. Como confessar, meus irmãos, que a Raquel inflamada, que antes pregava com fúria, já não existia? A pressão era palpável, crescendo a cada dia em meu peito. Carlos, meu marido, um homem de natureza reservada, que sempre viu meu fervor com desconfiança, foi o primeiro a perceber. Vindo de uma família católica, ele se afastara por causa do meu extremismo. Agora, seus olhos me fitavam com uma esperança inédita, um brilho de que a antiga Raquel estava retornando. Raquel, você está diferente. Ele me confidenciou uma noite. Está mais leve e isso é bom. Júlia, nossa filha mais velha, que tantas vezes tentou me mostrar a dor que meu fanatismo causava, me observava de perto. Seus olhos, antes cheios de súplicas, agora carregavam um misto de alívio e pura curiosidade. Lembrei-me do ataque à imagem, um ano antes, a cena vívida de Júlia me olhando com dor e Carlos se fechando ainda mais. Agora, ela parecia ver a mãe de volta, uma mãe que eles já haviam perdido. Mas a mudança, irmãos e irmãs, não passou despercebida pela congregação. As perguntas dos irmãos eram incessantes. Está tudo bem, irmã Raquel? Minhas respostas evasivas mal disfarçavam a verdade. Logo, alguns pararam de me procurar. Outros, mais diretos, me acusavam de tíbia, de ter baixado a guarda espiritual. A irmã Eliane, que estudava a Bíblia comigo, uma figura de autoridade inquestionável em nossos estudos, não hesitou. Ela me confrontou na rua, no coração da Rocinha, exigindo explicações, seu olhar me perfurando. Raquel, o que está acontecendo? Você está se afastando de Deus, do nosso caminho. Não percebe o perigo, irmã? Cada palavra dela era uma lâmina afiada que me cortava por dentro. No entanto,
No fundo do meu coração, eu sentia algo completamente diferente. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que eu estava, de fato, ouvindo a Deus, uma voz suave e acolhedora. A reviravolta, irmãos e irmãs, veio no final de fevereiro. Um mês exato depois da recuperação de Mariana, numa tarde de quinta-feira, recebi uma chamada inesperada. Era o padre João Paulo, o pároco do bairro. A notícia do hospital, o testemunho que se espalhava pela Rocinha, como um sussurro de esperança, havia chegado a ele. Irmã Raquel, ele começou, com uma voz de uma suavidade que me pegou de surpresa. Não sei se a senhora deseja, mas neste domingo vamos restaurar publicamente a imagem de Nossa Senhora que foi danificada. Muitos perguntaram por você. Se quiser dizer algumas palavras, o microfone é seu. Não há julgamento, apenas fé. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam. Andei pela casa, sentindo-me uma alma em pena. Eu não sabia se tinha forças. Não sabia se era o correto. Quem era eu? Afinal, para subir àquele púlpito e falar de perdão depois de tudo o que fiz. Mas então Mariana me encarou. Com aquela sabedoria pura que às vezes só se encontra em crianças de 10 anos, ela disse: "Se a senhora bonita te perdoou, você também tem que se perdoar." O domingo amanheceu. Carregava um peso diferente, um que eu não sentia há muito tempo. Vesti algo simples, sem maquiagem. Deixei a Bíblia de lado, aquela que por anos fora meu escudo e minha lança. Naquele dia, era só eu. O átrio da igreja, ali na Rocinha, estava abarrotado, vibrante, quase pulsava. No centro daquele espaço, a imagem de Nossa Senhora, restaurada pelas mãos hábeis dos artesãos do bairro, reluzia. Suas rachaduras, ainda visíveis, não eram falhas, eram cicatrizes, marcas de uma história maior, um eco da minha própria alma remendada. Flores frescas a adornavam, velas ardiam, e uma menina vestida de branco, com uma rosa na mão, completava a cena. Tudo ali parecia uma perfeição simbólica. O padre João Paulo subiu ao púlpito. Suas palavras sobre perdão ressoaram, preparando o terreno. Então ele me anunciou. "Uma mulher valente", disse ele, "não pelo que fez, mas pelo que reconheceu, pelo que deixou para trás." Minhas pernas tremeram a cada passo em direção ao microfone, a boca seca. Mas quando meus olhos varreram a multidão, algo mudou. Rostos que antes me encaravam com raiva, agora me fitavam com uma esperança palpável. E então, as palavras brotaram. Eu fui a mulher que quebrou esta imagem. A confissão jorrou, mais forte do que eu esperava. Fiz isso com raiva, com arrogância, acreditando defender a verdade. Mas defendia apenas meu ego. Errei, humilhei, senti-me superior e perdi muito nesse caminho. Respirei fundo. As lágrimas incontroláveis já escorriam. Mas Deus teve misericórdia. E aquela mãe, sim, aquela mesma que eu destruí com minhas próprias mãos em um 7 de novembro de fanatismo cego, ela me abraçou. Através de um sonho, de um aroma, de uma menina de 10 anos que nunca deixou de acreditar, minha Mariana. Meus olhos se voltaram para a imagem. Aproximei-me, ajoelhei. "Hoje, irmãos e irmãs", declarei, com a voz embargada, "eu não venho para falar, venho para pedir perdão a ela, a vocês, a mim mesma." Irmãos e irmãs, ali, ajoelhada, beijei a base da imagem. Não era idolatria, não. Era um ato de pura humildade. O reencontro de alguém que, depois de uma jornada tão longa e dolorosa, enfim, volta para casa. O silêncio que pairava sobre o átrio, ah, como ele pesava. Foi então que, do fundo da multidão, uma mulher, a dona Elza, rompeu o ar. "Nós te perdoamos, irmã." Naquele instante, tudo explodiu. Aplausos irromperam, seguidos de choro e abraços. Rostos que antes me olhavam com temor, agora se estendiam em puro acolhimento. Naquele final de fevereiro, eu juro, tive a certeza visceral. Eu havia renascido.
Irmãos e irmãs, naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, caminhei com a procissão. Não à frente, nem carregando qualquer símbolo, apenas me misturando à multidão, sentindo uma paz que nunca imaginei ser possível. Não havia mais urgência de gritar, nenhuma necessidade de explicar, porque quando a alma finalmente encontra a cura, o barulho, aquele tumulto interior, simplesmente se aquieta. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, que depois daquele dia, nada voltaria a ser como antes. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque algo fundamental dentro de mim havia se transformado. Eu não voltei a pregar como antigamente. Abandonei a Bíblia como um escudo ou uma lança afiada. Agora, eu a tomava em minhas mãos com um respeito renovado, em silêncio, com a mais profunda humildade. Não para apontar dedos ou condenar, mas para compreender. Não para impor, mas para curar. Mas essa transformação, irmãos e irmãs, acreditem, não veio sem um preço altíssimo. Dias depois daquela minha fúria destrutiva, ainda em novembro, o chão cedeu sob meus pés. Mariana, minha filha de apenas 10 anos, adoeceu gravemente. Uma febre teimosa, misteriosa, com sintomas que nem mesmo os médicos do Hospital Municipal Miguel Couto, lá no Leblon, conseguiam decifrar. O desespero, denso e sufocante, se instalou em nossa casa, ali na Rocinha. Carlos, meu marido, que sempre cultivara uma fé católica discreta e se opunha à minha radicalização, estava devastado. A imagem de Júlia, nossa filha mais velha, me confrontando, ainda me assombra. Os olhos dela, marejados de dor, cravados nos meus. Mãe, o que você fez? Deus não ia querer isso. Ela estava certa. A dor crua de Júlia era um espelho implacável, refletindo minha própria cegueira. E enquanto Mariana lutava desesperadamente pela vida, eu me vi completamente sozinha. Tentei buscar algum consolo, algum apoio, meus irmãos, na minha antiga congregação. Fui recebida, no entanto, com uma frieza cortante. Lembro-me da irmã Eliane, aquela que estudava a Bíblia comigo. O tom dela, uma repreensão mal disfarçada, ainda ecoa. Você se desviou. A idolatria é um pecado grave. Volte para a verdadeira luz. Naquele instante amargo, a ficha caiu. Eu havia trocado a verdade pela ilusão do fanatismo, e agora, no meu momento de maior fragilidade, era simplesmente abandonada por aqueles a quem chamei de irmãos. Irmãos e irmãs, foi então que, contra todas as expectativas, o milagre se manifestou. Lembro-me bem, era o primeiro sábado de fevereiro. Os médicos já haviam esgotado toda e qualquer esperança, mas Mariana abriu os olhos. A febre que a consumia finalmente cedeu. A vitalidade, aos poucos, retornou ao corpinho dela. Ela nos contou, com uma serenidade que me tocou a alma, sobre a visita de uma senhora linda, que cantava em seu quarto de hospital e trazia uma paz inexplicável. Carlos, meu marido, que desde o adoecimento de Mariana não largava o rosário da mãe de seus dedos, desabou em choro. A fé dele, irmãos, tão silenciosa e discreta, aquela que eu havia desprezado por tanto tempo, era agora a nossa âncora mais segura. Comecei, então, irmãos e irmãs, a frequentar em segredo as missas de domingo. Eu me sentava sempre na última fila, invisível, com medo de ser notada. Não comungava, não ousava rezar em voz alta. Apenas observava, escutava, permitindo que cada palavra, cada nota me tocasse a alma. O canto da assembleia, o aroma inebriante do incenso, o brilho cálido das velas. Tudo ali me sussurrava sobre uma paz que eu havia, por anos, obstinadamente rejeitado. Certa tarde, impulsionada por uma força que não compreendia, entrei na pequena capela do bairro. Era a mesma, irmãos, aquela onde, um ano antes, eu havia profanado a imagem. Agora ela estava restaurada, o gesso remendado. As rachaduras, ainda visíveis, eram como cicatrizes que contavam a história de uma alma que, assim como ela, foi quebrada e, de alguma forma, unida novamente.
ajoelhei-me diante dela, irmãos e irmãs, sem temor de ser vista, sem qualquer vestígio de vergonha. Aquilo que eu havia vivido não era mais um segredo a ser guardado, era um testemunho a ser contado. Ali, em meio ao suave tremor das velas e ao perfume das flores, eu sussurrei: obrigada por me esperar, obrigada por não me soltar, mesmo quando eu te empurrei. Ao meu lado, Mariana, em sua inocência, também se ajoelhou. Suas mãozinhas unidas, os olhos fechados, ela rezava. Rezava para aquela senhora gentil que a acompanhara em seu quarto de hospital. Carlos, mais atrás, observava, o rosário da mãe ainda envolto em seus dedos. E naquele momento, a compreensão me atingiu. Nossa família, sim, ainda carregava perguntas, mas não caminhava mais na escuridão. Agora, caminhávamos, de mãos dadas, impulsionados pela fé. Júlia, meus irmãos e irmãs, ao nos ver ali, naquele cenário de redenção, exibiu pela primeira vez em muito tempo um sorriso genuíno. Um sorriso de alívio, de quem, finalmente, havia reencontrado a mãe perdida. Naquele novembro seguinte, quando o dia da Virgem Maria chegou outra vez, o Rio de Janeiro explodiu em música, cores vibrantes, aromas de comida, flores e a energia contagiosa das peregrinações. Mas para mim, não era apenas mais uma festa religiosa. Era o meu aniversário. Irmãos e irmãs, lembram daquele dia em que tudo começou de novo para mim? Fui descalça à Basílica da Penha. Cada passo era uma oração silenciosa, um ato puro de gratidão. Nas minhas costas, eu levava uma imagem bordada de Nossa Senhora Aparecida, um presente improvável de uma vizinha que antes me olhava com receio e agora me abraçava. Centenas de vozes cantavam louvores a Nossa Senhora Aparecida. Eu não era uma espectadora, eu finalmente havia voltado para casa. Quando me perguntam o que realmente aconteceu, eu não recito doutrina. Eu conto a minha história, sem filtros, sem floreios. A verdade nua e crua de uma mulher partida, fanática, cega pelo próprio orgulho. E a história de uma mãe que, em vez de castigar, acolheu. Que me devolveu a fé, a filha, a própria alma. Porque o amor verdadeiro é assim. Ele não impõe, não condena. Ele apenas espera, acompanha e, por fim, cura. Minha vida na Rocinha, aqui no Rio, era moldada por uma fé rígida. Quase um escudo contra o mundo, contra qualquer um que ousasse pensar diferente de mim. Mas tudo mudou naquele 7 de novembro. Consumida pela raiva, por um fanatismo cego que me corroía, ataquei uma imagem de Nossa Senhora. Foi um ato impensado, carregado de desprezo. E o eco daquilo reverberaria em minha alma de formas que eu jamais poderia imaginar. Dias depois, ainda naquele novembro fatídico, o universo parecia me cobrar um preço altíssimo. Minha filha, Mariana dos Santos, de apenas 10 anos, ficou gravemente doente. Foi uma corrida desesperada para o Hospital Municipal Miguel Couto. Cada dia lá era uma batalha, uma descida ao meu inferno particular. Eu sentia que afundava sem chão, enquanto a vida da minha pequena escorria entre meus dedos. Carlos Mendes, meu marido, vindo de uma família católica, sempre olhou meu fanatismo com profunda preocupação. Agora, ele estava desesperado. Ele me confrontava, a voz embargada pela dor. Raquel, onde está a fé que você tanto prega agora? Onde está a sua fortaleza? Júlia dos Santos, nossa filha mais velha, observava tudo com um olhar carregado de uma dor madura demais para sua idade. Era a voz da razão, o sofrimento da minha própria família, que eu, obstinada, teimava em não escutar. Minha casa, antes um templo de convicções, virou um campo de batalha silencioso. Foi ali, naquele hospital, entre o cheiro pungente de antissépticos e o frio gélido do medo, que comecei a me quebrar de verdade. Não foi um sermão, nem um pastor. Foi a memória daquela imagem de Nossa Senhora atacada e a sensação de uma presença materna que, em vez de me julgar, parecia me envolver num abraço de luz. Ali, no limiar da perda, eu clamei. Clamei por um milagre, por um sinal.
E a resposta, acredite, veio. No primeiro sábado de fevereiro. Mariana dos Santos, desafiando todas as expectativas médicas, começou a se recuperar. Um milagre. A esperança ressurgiu, vibrante, e com ela nasceu uma nova Raquel dos Santos. Mas a jornada ainda não havia terminado. Irmãos e irmãs, minha antiga congregação, claro, não me perdoou tão facilmente. Lembro-me da confrontação direta com os anciãos, dos olhares de reprovação, das palavras cortantes daquela irmã que um dia estudou a Bíblia comigo, chamando-me de desviada. O custo de permanecer ali, negando o que meu coração agora sentia, era muito maior do que o de abraçar o caminho da redenção. Tive que sacrificar meu antigo status, minhas antigas certezas. Mas, irmãos, no fim de fevereiro, fiz o que parecia impossível. Um pedido público de perdão. Foi um ato de humildade que lavou minha alma, me reconectando com uma fé mais profunda, mais genuína. Uma fé desprovida de dogma e transbordando amor. Um ano depois, em novembro, minha vida estava irreconhecível. Eu não sou mais aquela mulher fanática de antes, irmãos. Sou alguém que aprendeu que a fé pode transformar até a alma mais endurecida. Se vocês já se sentiram perdidos, se pensaram que se afastaram demais e que não mereciam voltar, lembrem-se, nunca é tarde para recomeçar. A fé pode curar as feridas mais profundas. E Nossa Senhora, com seu manto protetor, está sempre ali, nos lembrando que jamais estamos sós.